Testemunho de um ex-satanista número 5. Este testemunho é a quinta parte de uma série de 13 volumes. Para obter todos os benefícios, você deve ler as outras 12 partes em ordem numérica. Categorias de homens no mundo. Ao observar as pessoas, Lúcifer encontrou 3 categorias de homens. Primeira categoria: existem pessoas que são movidas pelo ódio e pelo ciúme, pessoas que estão dispostas a matar seus semelhantes sem ganhar nada. Lúcifer deu a este grupo a cor preta. Segunda categoria: tem gente que gosta de provar ou demonstrar tudo, que tenta chegar ao fundo de tudo. Aquelas pessoas que tentam explicar a existência de Deus usando a ciência. Lúcifer atribuiu a cor branca a este grupo. Terceira categoria: existem pessoas que amam a riqueza, a exaltação, a dominação e o poder. Eles estão dispostos a matar por essas coisas. Lúcifer deu a este grupo a cor vermelha. Estas 3 cores correspondem aos 3 tipos de magia, nomeadamente magia negra, branca e vermelha. Há algumas pessoas que acreditam que a magia negra é a magia dos africanos. Não, mesmo que viaje para a Europa encontrará europeus praticando magia negra, embora a magia negra seja mais comum em África. E para a magia branca vemos ciências ocultas, rosacrucianismo, a mensagem do Graal, a luz da verdade, e Cankar, maçonaria, ciência cristã, mormons, aqueles que afirmam ser a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vamos examinar a magia negra. Magia negra. A magia negra também é dividida em várias partes. Bruxaria, Islã. O Islã faz parte da magia negra. Jainismo, ramo da religião hindu, um antigo ramo do hinduísmo que rejeita a ideia de um ser supremo e tem uma defensores do profundo respeito por todas as coisas vivas. E magia sagrada. A magia sagrada é magia vermelha, branca e negra ao mesmo tempo, mas falaremos sobre bruxaria. Bruxaria. A bruxaria vem em 3 formas. Bruxaria consciente. Neste nível existem bruxos que se identificam como bruxos e têm consciência de sua condição, como eu. Eu estava ciente da minha condição. Portanto, os feiticeiros conscientes sabem que vão a algum lugar à noite para comer carne humana e beber sangue humano. E há muitos desses mágicos nas igrejas. Bruxaria inconsciente. Aqui estamos lidando com pessoas que não se identificam como bruxas, mas são usadas por feiticeiros conscientes. E para descobrir essa forma de bruxaria basta analisar os sonhos que você tem todas as vezes. Por exemplo, em seu sonho você se vê comendo ou tendo relações sexuais, servindo comida, cozinhando ou sendo perseguido por pessoas cujos rostos você não vê, e quando querem te pegar, você se vê voando como um pássaro. Aí você acorda de manhã e diz: eu fugi. Saiba que você não escapou, é mais provável que você esteja praticando bruxaria inconsciente. Os magos usam você. Se posso falar livremente sobre estas coisas é porque eu fiz. Não estou dando o testemunho de outra pessoa, mas o meu próprio testemunho. Eu fiz isso. Na verdade, existem vários exemplos. Em seu sonho, você se vê nadando em um rio. Você vai para a cama se sentindo bem, mas pela manhã começa a reclamar de dores. Ou é a cabeça dói, ou você tem dor na coluna, ou você tem dor de estômago. Você trabalha à noite enquanto está deitado na cama? Então por que você acordou com tanta dor? Se você pratica bruxaria inconscientemente, um mágico consciente pode usar sua imagem para perturbar outras pessoas. Mas no dia seguinte você será o ameaçado. E quando alguém te ameaça, você diz: mas eu não sei nada do que você está dizendo. Isso é. É verdade que você não sabe nada sobre isso, mas foi a sua imagem que foi usada. Bruxaria de sangue. O primeiro sinal que revela esta forma de bruxaria é a falta de compaixão. O segundo sinal é o facto de as crianças serem espancadas quase todos os dias. Estou fazendo uma digressão nesse nível para me entender melhor.
Todos nós sabemos que a Bíblia nos diz em Provérbios 23 e 13 a 14, não deixe de disciplinar uma criança, se você os punir com a vara, eles não morrerão. Puna-os com a vara e salve-os da morte. Não estou falando de uma correção normal aqui. Estou falando de pais que abusam da vara e batem brutalmente nos filhos. É desse temperamento que estou falando. Outro sinal é bater no seu marido. Há mulheres que são verdadeiramente terríveis. Outro sinal é bater na sua esposa. Estes são os sinais de bruxaria. Enquanto eu trabalhava com bruxaria, alguém me levou a algum lugar e me ensinou como trabalhar como mágico. Ficava às margens do rio Mossupi, na margem onde nasce o Congo. Como você sabe se é um bruxo? Mesmo que você seja um filho de Deus, você deve saber que se você se encontrar no que estou prestes a dizer, tirarão vantagem de você. E os sinais de bruxaria inconsciente incluem sujeira. Há pessoas para quem o banho é uma luta árdua. Aqui chamo a atenção para as mulheres que gostam de deixar muita sujeira na casa. Saiba que se você deixar sujeira em sua casa, você mesmo estará criando carreiras para bruxas à noite. Sujo é bruxaria. Aqui estão os elementos que nos foram dados. Odiar. Existem pessoas que odeiam outras pessoas sem um bom motivo e sem motivo. O espírito de vingança. Pague o mal com o mal. E até mesmo alguns cristãos fazem isso. A Bíblia diz em Romanos 12 e 19, não se vinguem, meus queridos amigos, mas deixem espaço para a ira de Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Se você é filho de Deus e ele faz mal a você, deixe Deus se vingar. Alguns cristãos ainda têm ódio. Mas a Bíblia diz em Romanos 12 e 21, não vença o mal, mas vença o mal com o bem. 40 E a Bíblia continua a dizer-nos isto em Romanos 12 e 18. Se for possível, no que depender de você, viva em paz com todos. Existe também o sadismo, o desejo de fazer os outros sofrerem. Há pessoas que se alegram quando veem os outros sofrendo. O sofrimento dos outros faz com que se sintam bem. Isso não é normal. Devemos aprender a ter empatia com os outros em suas preocupações. Ciúme excessivo. Há pessoas que querem ser as únicas donas das coisas. Tudo tem que ser deles e os outros têm que implorar: ajude-me, ajude-me para pegar as migalhas. Se os outros também conseguem alguma coisa, isso os machuca muito, eles não ficam felizes. Saiba que isso é bruxaria. Falta de respeito. Você pode respeitar não apenas seus pais, mas também todos os mais velhos que você. Mentira, este é um ponto muito importante em que os cristãos também se encontram. E essas pessoas costumam usá-los através de bruxaria inconsciente. Tem gente que não consegue passar um dia sequer sem mentir. Um pequeno conselho: se vocês estão conversando em algum lugar e depois percebem que não têm mais nada a dizer um ao outro, despeçam-se e deixem todos ir para casa em vez de ficarem lá inventando coisas que não existem. Existem até noivos que se traem. E eles também afirmam ser cristãos. Você acha que o diabo pode ter medo de você se você viver assim? Nesse estado, o diabo não temerá mesmo que você mencione o nome de Jesus. O diabo só treme à menção do nome de Jesus quando esse nome é mencionado por alguém que anda no temor de Deus. Amado, não use simplesmente o nome de cristão. Você deve ser um cristão que caminha em uma nova vida. Esse é o significado de ser filho de Deus. Você deve desistir do que tem feito, tornar-se uma nova criatura e começar a caminhar segundo a vontade de Deus. Só então os feiticeiros e o diabo terão medo de você. Quando eu era um bruxo, eu tinha 24 olhos místicos. Quando você diz que um bruxo tem 6 olhos, isso significa que esse bruxo já matou 2 pessoas. Uma pessoa tem 2 olhos. Se você multiplicar 2 por 2 obtém 4. E se você pegar os 4 e adicioná-los 41 2 olhos normais, você tem 6. Mas eu tinha 24 deles. Amado,
Pela graça de Deus estou aqui hoje e posso andar livremente. A Bíblia nos diz, mesmo que seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, se você se humilhar sinceramente diante de Deus, se você pedir seu perdão e os abandonar, nosso Deus o perdoará, Ele o purificará e o tornará branco como neve faz. E hoje a Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Como estou em Cristo, tudo o que fiz com o diabo é história. Estou no Senhor Jesus, para mim não há condenação. Então eu tinha 24 olhos. Com aqueles olhos eu podia ver tudo. Se o Senhor abrisse seus olhos espirituais neste mundo, você ficaria doente de ver o que estava acontecendo. Neste mundo existem pessoas que andam de cabeça para baixo. Também há pessoas que andam, mas quando você olha para elas você vê um corpo humano, mas uma cabeça esquelética. Eu poderia sair e ver uma garota bonita, mas ao olhar para ela com olhos místicos, prefiro ver uma velha caminhando. Neste caso, eles já pegaram o rosto de sua verdadeira jovem e lhe deram uma máscara de idade. E esse tipo de garota não faz nada além de trocar de noivo. Se você se encontrar nessa situação, tome cuidado e ore muito. Você deve orar para que essa máscara de idade caia em nome de Jesus e você recupere seu verdadeiro rosto de jovem. Amado, a bruxaria existe quer você goste ou não. Não deixe ninguém te enganar, a bruxaria existe. E existe bruxaria em todas as famílias. Devemos apenas entrar no Senhor Jesus, que é nossa cidade de refúgio. Quando estamos na cidade de refúgio, os demônios podem nos ver, mas não podem nos tocar. Se você estiver na cidade santuário, não se arrisque a sair. Se você está no Senhor Jesus, certifique-se de não abrir uma brecha, pois a Bíblia nos diz que o diabo andava como um leão que ruge, procurando a quem pudesse devorar. Esteja ciente de que você estará se colocando em perigo se sair da cidade do santuário. Já vi muitas coisas com esses olhos. Vi demônios, vi cristãos, vi pagãos e cristãos hipócritas. Todos cristãos e pagãos hipócritas. Eu os vi sem roupa e até sem corda no corpo. Amado, imagine que um bruxo de 2 anos te veja sem roupa, olhando para você porque você não gosta de santificação. Você aceita tal humilhação? Não, isso não é nada bom. Vamos realmente tentar construir um relacionamento melhor com Deus. E Deus nos protegerá e o mágico não poderá nos ver. Percebido? Quando entro no mercado sinto-me desconfortável porque os mercados são verdadeiros locais de despejo de demónios. Lúcifer já designou 6 legiões de demônios para cada mercado, independentemente do tamanho. E uma legião demoníaca consiste em 13.000 demônios. Então, para encontrar o número total de demônios encontrados em um mercado, você tem que fazer 6 vezes 13.000, o que equivale a 78.000. Quando forem ao mercado, queridos, orem em casa para estarem sob a orientação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo os oriente a comprar produtos que não estejam contaminados. Existem coisas terríveis e sujas que as pessoas compram e comem. E quando os humanos os comem, Lúcifer tem 2 objetivos. O primeiro objetivo é endurecer os gentios para que não entreguem suas vidas a Jesus. O segundo objetivo é fazer com que os cristãos percam a fé. Você perceberá que há uma grande diferença entre a maneira como você serviu a Deus antes e a maneira como serve agora. E então o diabo te tenta com uma maldição, porque a Bíblia diz em Jeremias 48:10, uma maldição para todo aquele que faz a obra do Senhor descuidadamente. E Jesus acrescenta em Apocalipse 2:4-5 adiciona, mas quero deixar claro o seguinte, você desistiu do amor que teve primeiro. Considere o quão longe você caiu. Arrependa-se e faça as coisas que você fez primeiro. Se você não se arrepender, irei até você e tirarei o seu castiçal do lugar. Amém. Acidentes de trânsito. Vou explicar brevemente como o diabo me usou em acidentes de trânsito.
Um dia estávamos saindo de Licasi. Estávamos sentados em um ônibus com um amigo e passageiros. Enquanto estávamos no ônibus, meu amigo e eu tentamos causar um acidente que matou 10 pessoas. De Licasi tínhamos acabado de passar por Luísa. E depois de um tempo houve um pastor que começou 43 pregar no ônibus. Enquanto ele pregava, olhamos para ele com olhos místicos e o vimos sem roupa. Mas ele pregou mesmo assim. Você sabe, existem alguns pastores hoje que são como guias. Eles dizem aos outros, existe o céu, mas aqui estão eles, pregando, mas não vivendo de acordo com o que pregam aos outros. E hoje há tantos pastores que vivem assim. Enquanto esse pastor pregava no ônibus, havia uma irmã, eu não a conhecia, que foi tocada pela palavra de Deus e de repente começou a falar em línguas. E enquanto ela falava em línguas, meu amigo e eu fomos jogados para fora do ônibus e nos encontramos no mato em Belou. Deixe-me lembrá-lo de que meu amigo e eu éramos satanistas. O incidente aconteceu logo após passarmos por Luísa. Estávamos fisicamente no mato. Não sei como descemos do ônibus porque as janelas do ônibus não estavam quebradas. Quando estávamos no mato em Belou ficamos zangados. Então eu disse ao meu amigo, tudo o que aconteceu conosco é por causa daquele pastor que pregou, porque se ele não tivesse pregado, aquela irmã não teria começado a falar em línguas. Portanto, temos que fazer tudo o que pudermos para matar esse pastor. Nós nos transformamos em um gavião e voamos para longe. Este pastor desceu em Kibombo. Lá nós o capturamos e o matamos. Ele não é mais deste mundo. Tenha cuidado com a obra de Deus. Deus não pode ser ridicularizado. O que uma pessoa semeia, mais cedo ou mais tarde ela colhe. Voos noturnos. Se eu me tornei cristão, isso não significa que todos os bruxos se converteram. Eles continuam trabalhando. Dou-lhe este testemunho para que você seja tolerante e saiba lutar contra os bruxos. Como disse, à noite quando voávamos víamos todas as casas de pagãos e cristãos hipócritas sem teto, sem molduras, sem lençóis, sem cobertores. Podíamos ver tudo. Você pode estar no seu quarto, um mágico olha e vê tudo porque você é um hipócrita ou um pagão. Mas havia outras casas que vimos de longe. Eles estavam cercados por chamas de fogo e não conseguíamos nem chegar perto deles. E as chamas de fogo que rodeavam estas casas surtiram efeito. 44 em uma área enorme. Até as casas vizinhas estavam protegidas por essas chamas de fogo. Existem alguns pagãos que não são facilmente afetados pelos feiticeiros porque as suas casas estão próximas das casas dos cristãos. Amado, nosso Deus é fiel. Se você ler Obadias 1:18, a palavra de Deus diz, e a casa de Jacó será um fogo, e a casa de José uma chama. O que nos permitiu entrar nas casas sem telhado que vimos. Primeiro, teias de aranha. Do ponto de vista higiênico, as teias de aranha nada mais são do que sujeira. Mas espiritualmente, são antenas usadas pelos feiticeiros para entrar em suas casas. Se houver tais coisas em sua casa, remova-as imediatamente. Segundo, fotos, imagens, ídolos. Imagens de um falso Jesus, com coração vermelho e raios de luz, uma imagem de uma falsa Maria, uma cruz com um Jesus morto. Queridos, quem lhes disse que Jesus está na cruz? Ele estava na cruz, isso é verdade. Mas ele deixou a cruz há mais de 2000 anos. Todas essas imagens são ídolos. Não os coloque em suas casas. Isso é idolatria. E Deus condena a idolatria. É por isso que Deus disse em Êxodo 24, não farás para ti imagem alguma semelhante a alguma coisa que esteja em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas abaixo. É uma abominação, e os feiticeiros não podem ser medo de você, porque tem um quadro pendurado na sua casa. Não devemos pendurar o Senhor Jesus na parede, mas ele deve estar em nós.
É por isso que Paulo disse em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. Terceiro, todas as casas em que haja alguém que já tenha lidado com fetiches. A Bíblia nos diz claramente em Deuteronômio 18:11, não haverá ninguém entre vós que interrogue os mortos. E mesmo as pessoas com cortés são feiticeiros inconscientes. Quando você vai em um feiticeiro, ele pega a lâmina e corta sua pele e aí a gente vê sangue saindo. Ele pega um pó preto que não sabemos de onde vem ou o significado das palavras que ele diz nele. E quando ele coloca isso no seu sangue, isso entra no sangue e os demônios entram em você. Mesmo enquanto você fazia cortês, algumas gotas de seu sangue permaneceram na lâmina da faca. Feiticeiro que deve se apresentar ao seu mestre à noite. Então ele pega a lâmina que contém o seu sangue, mas sabemos que a vida desse homem está no sangue, e então alguém pega o seu sangue e o envia para Lúcifer. Através do seu sangue dado a Lúcifer, ele é capaz de controlar sua vida e bloquear seus projetos.